Olá, queridos, Shalom Lekulam, a paz do Eterno, que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno venha vos abençoar nessa riquíssima oportunidade. Bom, o vídeo de hoje vai tratar de um assunto muito importante. Eu continuo falando do Novo Testamento. Por que, irmão Felipe? É necessário que a gente investigue, procure as respostas sobre esses assuntos. Eu vou colocar um vídeo aqui bem interessante para vocês poderem estarem aí vendo, tá ok? Vamos lá. Bom, eu coloquei aqui, deixa eu colocar aqui. Bom, Novo Testamento, a origem, tá? Novo Testamento, a origem. Bom, então vamos lá. Vamos iniciar aqui então essa... Vou botar um vídeo para vocês verem, tá ok? Vamos lá. Deixa eu só acertar aqui minha posição. Vou trocar de lugar aqui. Deixa eu poder ver aqui. O que para nós católicos basta é o seguinte: quem define quais são os livros sagrados é a Igreja. Por quê? Porque foi esta mesma Igreja quem definiu os 27 livros do Novo Testamento. A pergunta é, por que é que os protestantes aceitam a autoridade da Igreja que definiu os 27 livros do Novo Testamento, mas não aceita a autoridade da mesma Igreja que definiu os 46 do Antigo? Não tem lógica nenhuma. Ora, se você diz, eu não aceito a autoridade do magistério que definiu os 46 do Antigo Testamento, por que razão você aceita os 27? Baseado em quê? Em que argumentos? Em que autoridade? Em que pressuposto histórico? Porque nós sabemos historicamente, e existem inúmeros documentos que comprovam isso, que até o terceiro século não estava ainda claro quais eram os livros, nem do Novo nem do Antigo Testamento. Haviam várias listas circulando. Você vê, por exemplo, as controvérsias que houve entre Marcião e a Igreja, entre os gnósticos e a Igreja. Os gnósticos queriam colocar mais livros, Marcião queria colocar menos livros. Foi somente no final do terceiro século que a coisa apaziguou. Então, a lista que nós temos hoje dos livros da Bíblia, os 46 do Antigo e os 27 do Novo, essa lista ela já estava estabelecida e tranquila na época de Santo Agostinho. O primeiro concílio que nós temos, que fala com toda clareza desta lista dos 72 livros da Bíblia, é o concílio de Hipona, feito por Santo Agostinho. Santo Agostinho coloca essa lista, que é a lista que nós temos hoje. Infelizmente, os atos desse concílio de Hipona não chegaram até nós. Mas quase contemporâneo a Santo Agostinho, nós temos o Decretum Damasi, ou seja, o decreto de São Damaso. Você pode encontrar isso no Denzinger Schönmetzer, no número 179, né? Em que houve um sínodo em Roma e no final do século IV, então, o Papa Damaso estabelece a lista exata que nós temos hoje. Se você quiser mais alguma documentação a esse respeito, você pode olhar o Catecismo da Igreja Católica, que é talvez um documento mais acessível para você. No número 120 do Catecismo, você tem a lista dos livros do Antigo e do Novo Testamento, que são para nós canônicos. Os 72 ou 73 livros da Bíblia, conforme você una ou não Jeremias e Lamentações. Pois bem, estes são os livros canônicos. Aqui no Catecismo, você encontra na nota número 119, né, a nota de rodapé, as fontes dessa lista. Ou seja, ele coloca esse decreto de Damaso, que eu acabo de citar para vocês no Denzinger Schönmetzer, mas também o decreto do Concílio de Florença, dos Jacobitas, e do Concílio de Trento, na quarta sessão, a respeito dos livros sagrados. São esses os concílios que estabeleceram nos momentos de dúvida quais eram os livros
das Sagradas Escrituras. E é por isso que a Igreja Católica crê na fé dos apóstolos e na fé transmitida na Igreja durante os séculos. Nós não somos a religião de um livro, somos a religião de uma pessoa, Jesus Cristo. Esta pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos contato com Ele, vivo e verdadeiro na sua igreja. A mesma igreja que celebra os mesmos sacramentos, que tem a mesma fé, que crê nas mesmas Escrituras e que está debaixo... Bom, vamos aqui voltar aqui ao nosso fundo. Bom, veja só. Deixa eu mudar eu de lugar aqui. Show. Veja só. Novo Testamento, a origem. Eu coloquei aí o padre falando algumas verdades. Isso, fatos históricos, tá bom? Ele deu fundamento e esse padre está correto. Padre, peço que você não dê strike no meu vídeo por usar aí a imagem, mas eu estou concordando com o senhor. Eu concordando, apesar de eu ser de uma vertente judaica, mas eu concordo com a sua fala, porque é fato e é verdade. Estou usando a fala do padre só para mostrar para os ouvintes que o Novo Testamento ele foi canonizado pela Igreja Católica. E um fato que o padre falou e que eu concordo é que por que não aceita o cânon que foi feito do Antigo Testamento dos protestantes, visto que foi a mesma igreja que canonizou os 27 do Novo. Então, quando nós pegamos os 27 livros e dizemos que é inspirado, é porque nós concordamos com o que a igreja disse, católica disse. Ponto. Porque ela escolheu esses livros para que fossem tidos como inspirado para ela. E eu que judeu, descendente e creio em Yeshua, para mim vai além disso. Eu analiso diferente. Porque cada grupo, no meu ponto de vista, pode ter a sua canonização. Para nós que estamos na Techuvá, esse é o ponto de vista do irmão Felipe Cunha, e eu vou estar trazendo aqui o que eu acredito. A base é a Torá e os profetas, indiscutível no meio judaico, apesar que tem uma vertente judaica que só aceita a Torá e alguns profetas. Outras vertentes judaicas aceitam a Torá, aceitam alguns profetas, outros não, mas vai ter vertente judaica que vai aceitar o chamado Tanar, que foi canonizado em 90 depois de Cristo. Aí esse acrônimo, então, foi utilizado para Tanar, Torá, Nevim, Ketuvim, a partir então de 90, porque antes disso não existia essa canonização. Tanto que Yeshua, ele disse que não vem anular a Torá e os profetas na época de Yeshua, e para Yeshua, escrituras sagradas é Torá e os profetas. Para mim, as pessoas ficam aborrecidas comigo, achando que eu estou desprezando o Novo Testamento. Não, eu estou sendo coerente. Eu aceito os ditos de Yeshua realmente, depois de uma pesquisa apurada, e vendo que ele realmente disse aquilo, sem enxerto, aí eu aceito o que Yeshua disse. A partir de Yeshua em diante, e posteriormente, depois de Yeshua, eu vou aceitar tudo que confere com o que a Torá disse, os profetas disse e o que Yeshua disse. Então, para mim, não existe um cânon formado só da Torá e dos profetas. Para mim, esse cânon está fechado. Torá e profetas. Os demais livros que são chamados de Ketuvim, que é escrito, pode ser escrito, por exemplo, no Livro dos Reis, que é uma narrativa, como se fosse um livro histórico. Assim como o Flávio Joséfos fez o seu livro, os reis, os crônicas fizeram aí, registraram. Então, livros históricos para mim. Então, inspirado, na minha visão, é Torá e os profetas. Os escritos eu leio como fundo histórico, como
me auxiliando nisto. No Novo Testamento, eu vou averiguar aquilo que confere com a Torá, com os profetas e com o que Yeshua diz. Porque, na realidade, 27 livros que foram canonizados pela Igreja Católica, só que dentre esses 27 livros, eu posso tirar 60% do que eu acredito, pelo que eu estudo, faço a comparação com a Torá, de inspirado. Outras coisas eu posso ter como um enxerto, decréscimo, eu posso ter como uma doutrina de homem. Por exemplo, Paulo vai dizer à igreja de Corinto que quer que as mulheres usam véus. Não há mandamento na Torá disso, não há mandamento, é uma questão cultural, uma questão de tradição. Eu aceito se eu quiser, isso não vai me levar para o inferno. Então, eu vejo que eu prefiro ser assim, tá? Eu prefiro ser assim. Para mim, dentro dos 27 livros, há textos inspirados. Mas eu não posso só parar nos 27, porque para mim o livro de Enoque é inspirado. Não está no cânon do Novo Testamento. Por isso que eu quero explicar bem a você. Cada grupo pode ter a sua canonização. No meu ponto de vista, o que não pode fugir é que a Torá é a base. Os profetas auxiliam a Torá e os ditos de Yeshua averiguado, irmãos. Por que averiguado? Porque os textos eles foram copiados à mão. Não existem originais. E se você analisar a fundo, cartas passaram pela mão dos homens. Nós já verificamos que há textos enxertados nos manuscritos. Há textos que foram inseridos nos manuscritos, não é nem na tradução que você usa. Então eu não vou ter uma fé cega sem querer comparar os textos, porque eu não acredito que Deus fica falando uma coisa aqui e outra coisa ali. Para mim, o Eterno ele fala algo para o povo de Israel. O povo de Israel, na minha ponto de vista, ele é o povo que transmite o conhecimento do Deus Criador, porque foi o povo que teve experiência com ele. Enfim, o vídeo de hoje é mais para mostrar a você. Eu não estou desfazendo do Novo Testamento. Da mesma forma, meu posicionamento é meu, tá? Não é um posicionamento de todo o judaísmo ou judaísmo messiânico, porque o judaísmo em si só aceita o Taná. Como eu disse, dentro do judaísmo existem várias vertentes que não aceitam nem os profetas, por exemplo. Tem judeus que não vão aceitar o livro de Daniel porque foi escrito em partes em aramaico. Então, dentro do judaísmo já tem essa questão do que é o aceito, o que é canônico, o que não é. Qual é a argumentação para eu dizer que algo é canônico ou não? Nós temos que ter coerência, foi o que o padre falou. Se você não aceita, você aceita os 27, mas não aceita os outros do antigo, que é a igreja, por exemplo, Macabeus 1 e 2, por que não está na Bíblia protestante? Qual é a argumentação dos protestantes de tirar Macabeus? Você já leu o livro de Macabeus? Eu já li. Qual é a heresia que tem ali? É histórico, assim como o livro de crônica. O livro de Macabeus, ele conta a história de Macabeus, do reino Asmoneu. Os sacerdotes que se tornaram reis. Sacerdotes que lutaram em favor do povo de Israel, porque os gregos estavam profanando o templo. Então ali a família do Matatias luta, Judas Macabeus luta contra essa invasão que houve em Jerusalém. É um livro que posso chamar de histórico. Por que não está na Bíblia protestante? Porque eu já li o livro dos Macabeus. A obra de Flávio Joséfo traz ele. Então eu entendo como livro histórico, assim como crônicas, assim como reis. Por que não está na Bíblia protestante? Qual é a argumentação que eles têm? Então, se você tem a Bíblia protestante do Antigo Testamento, você está aceitando o que os protestantes dizem. E quando você tem o Novo Testamento, você aceitou os livros que a Igreja Católica disse que é inspirado. Só que eu tenho, para mim, que tem outros livros que têm inspiração. O problema todo é que quando você diz 27 são inspirados, você está dizendo que ali não há nada que não seja inspirado. Você está batendo o martelo e está dizendo esses 27 são inspirados. Só que no meu ponto de vista, dentro desses 27 pode ter textos inspirados ou textos de homem. Porque Paulo diz assim diz o Senhor, assim digo eu. Então,
tem que se analisar, ainda que seja os 27, se você acredita que os 27 são esperados, mesmo assim, deveria ter essa preocupação de encontrar ali o que não é e o que é. Baseado no quê? Tem que ter uma base. A base é a Torá, porque ela é a Torá que vai te dizer o que o Eterno determinou para o seu povo e o que o Eterno não determinou. Eu não creio que o Eterno fica desfalando o que ele falou. Ele disse: não matarás, não matarás. Não roubarás, não roubarás. Bom, enfim, tem que se analisar. Por exemplo, o próprio livro de Pedro, Kefá, ele vai falar vai citar parte do livro de Hanoque. Se você nunca leu o livro de Hanoque, deveria ler o livro de Hanoque para entender o que nós estamos falando aqui. Então esse vídeo aqui é para novamente trazer um conhecimento para você do que nós falamos acerca das escrituras. Dá o seu joinha, se inscreve no canal. Depois deste vídeo, eu vou fazer um outro vídeo, tá? Sobre os judeus. Os judeus acreditam em Deus ou não? Porque muitas pessoas acreditam que os judeus não acreditam em Deus. Eu vou fazer um vídeo, você não pode perder, tá? Espera aí, eu vou estar fazendo esse vídeo e colocando aqui para vocês, tá ok? Um grande abraço, que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach.